leva ao fogo. Vamos falar hoje algo importante, porque hoje é sexta-feira. Estamos reunidos na mesquita. Os muçulmanos no mundo inteiro se juntam nas mesquitas. Então nós devemos saber o significado dessa sexta-feira, Jum'ah. Jum'ah, a sexta-feira é um dia muito importante, sim, para todos os muçulmanos, para todas as muçulmanas do mundo inteiro. A sexta-feira é mais significativo e benéfico que qualquer outro dia da semana, sem dúvida alguma. É o dia em que os muçulmanos todos se reúnem para orar em grupo, em congregação. Logo antes da oração, eles escutam, como estão fazendo agora, o sermão, ou a palestra, ou o discurso, com o objetivo de transmitir-lhes conhecimento valioso sobre Deus, o único, todo-poderoso, e a religião do Islã em geral. A sexta-feira, sem dúvida alguma, é um dia abençoado, que foi designado como tal para Deus, o único, todo-poderoso. Nenhum outro dia compartilha dessas virtudes e benefícios. O dia inteiro do verdadeiro fiel, do crente, é total de adoração. Até celebrações são conduzidas com adoração. Embora não haja lugar ou momento especial para adorar o nosso Criador, para adorar a Deus, existem sim momentos, dias que Deus tornou superiores. Sim, sexta-feira, Jum'ah, é um desses momentos especiais. Dentro das tradições da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendemos que o melhor dia aos olhos de Deus é a sexta-feira, Yawm al-Jum'ah, o dia da congregação, o dia do grupo. As orações em grupos congregacionais são obrigatórias para os homens nesse dia. São um dos deveres mais fortemente enfatizados dentro da religião. É um momento em que os muçulmanos se reúnem para adorar o Deus único e encontrar força e conforto, ficando ombro a ombro, e afirmando sua fé e devoção verdadeira no nosso Criador. Vamos lembrar que Deus diz no Corão Sagrado: ó fiéis, ó vós que credes, ó verdadeiros crentes, quando fordes convocados para a oração da sexta-feira, quando entrar o horário da oração, quando escutarem o adhan, recorrei, apressai a recordação e as lembranças de Deus, e abandonai os vossos negócios, os vossos comércios, os vossos trabalhos. Isso será preferível se quereis saber. Por isso que é de extrema importância não perder esse dia. Em muitos países que predomina a religião do Islã, a sexta-feira é colocado ali como um feriado semanal, às vezes combinando com a quinta ou até mesmo com o sábado. Entretanto, não existe fechamento obrigatório dos negócios ou do comércio, exceto durante o horário da congregação, desse horário agora. Em alguns países ocidentais, como o Brasil, muitos muçulmanos tentam tirar o seu horário do almoço durante o horário da reza da sexta-feira, geralmente no início da tarde, para poder estar ali. O nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse aos seus grandes seguidores, e explicou para nós muçulmanos um dito nobre, dizendo: as 5 orações diárias, as rezas que a gente pratica, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, as 5 orações diárias e a oração da sexta-feira até a próxima sexta-feira servem como expiação, apagar os pecados cometidos entre elas, desde que ninguém cometa um grande pecado, desde que a pessoa se arrependa. Você rezou sexta-feira até a outra sexta-feira. Eu cometi várias coisas, porque eu sou ser humano, mas Deus é tão bom. Essa minha ida para a mesquita, esse intervalo, Deus apagou os meus pecados, lavou a minha alma, purificou o meu coração. É importante então que um muçulmano verdadeiro não negligencie, não abandone jamais a Jum'ah, a oração da sexta-feira
devido ao trabalho, ou devido ao estudo, ou outros assuntos desta vida mundana. Os verdadeiros fiéis devem fazer da participação dessa oração uma prioridade, já que ignorá-las 3 vezes seguidas, sem ir no Juma, sem presenciar a oração na sexta-feira, se você fazer isso, ignorá-la 3 vezes seguidas sem razão válida, sem razão alguma, fará com que o fiel se desvie da senda reta e endureça o seu coração. Embora somente os homens sejam obrigados a participar da oração em grupo, congregacional, na sexta-feira, também existem muitos atos recomendados que podem ser realizados por homens e mulheres, até mesmo crianças, durante esse dia. Esses atos incluem tomar o banho, vestir roupas limpas ou novas, fazer várias súplicas, pedir a Deus, o Todo-Poderoso, enviar bênçãos, ou pedir a paz e a bênção de Deus sobre o nosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ler a surata do capítulo 18, Surat al-Kahf, a Sura da Caverna, nesse dia. Tudo isso é recomendado para homens e mulheres. O querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: não há dia mais virtuoso e benéfico que a sexta-feira. Nela existe um momento na qual quem orar e pedir a Deus, sem dúvida alguma, será ouvido por Ele. A sexta-feira consiste de 12 horas, uma das quais é a hora na qual as súplicas são concedidas para os fiéis, para os muçulmanos. Essa hora é buscada durante a última hora depois da reza do Asr, da terceira oração do dia. Quem recitar a Surata da Caverna na sexta-feira, Deus lhe concederá uma luz, uma iluminação até a próxima sexta-feira e abençoará os seus caminhos. O melhor dia no qual o sol nasce é a sexta-feira. É o dia em que Adão, o primeiro ser humano, foi criado. O dia em que Adão entrou nos jardins celestiais, no paraíso. E também foi o dia que ele foi expulso desse lugar e foi descido para a terra. E na sexta-feira foi o dia que o profeta Adão, morreu. Sexta-feira é o dia em que o dia do juízo final, da ressurreição, ocorrerá. Sexta-feira também é o dia no qual um dos mais importantes versículos do Alcorão Sagrado, as palavras de Deus, foi revelada. Vamos lembrar nesse versículo. Deus diz: hoje completei a religião para vós, tenho-vos agraciado generosamente e escolhi para vocês o Islã como a religião. Devemos entender uma história de vida do nosso nobre segundo califa, segundo sucessor do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, conhecido como Omar ibn Khattab. Ilustra então a significância da sexta-feira. Uma pessoa dentre os sábios do povo dos judeus disse para Omar ibn Khattab: saiba que no Alcorão de vocês, esse Alcorão que vocês leem, tem certo versículo. Se esse versículo tivesse sido revelado para nós, judeus, nós celebraríamos esse dia anualmente, todo ano. O Omar então perguntou para esse judeu: que versículo é esse que você está falando? O homem respondeu: hoje completei a religião para vós. Omar então lhe disse: sem dúvida alguma, verdadeiramente eu me lembro do dia, do lugar em que esse versículo foi revelado. Foi uma dupla celebração para nós muçulmanos. Sim, primeiro era uma sexta-feira, um dia de Eid al-Adha, a festa do sacrifício, para todos os muçulmanos. E segundo, era o dia de Arafat, o dia mais importante da peregrinação, do Hajj. Omar ibn Khattab afirmou ainda que esse versículo foi revelado depois da reza do Asr, da tarde, enquanto o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, estava sentado no Monte Araf sobre o seu camelo, suplicando a Deus. Sim, e Yawm al-Jum'ah,
Sexta-feira é um dia muito especial. A oração em grupo, congregacional, realizada nesse dia, tem uma significância especial, muito especial na vida do muçulmano. Isso é muito destacado e discutido por vários eruditos sábios da religião do Islã, do passado e do presente. O erudito islâmico do século XIII, conhecido como Ibn Taymiyyah, que Deus tenha piedade dele, ele diz: o dia mais excelente da semana, o melhor dia é a sexta-feira, sem dúvida alguma, de acordo com o consenso de todos os sábios. E o seu aluno, Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, também mencionou 32 características especiais da sexta-feira no seu livro famoso Zad al-Ma'ad. O querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: verdadeiramente esse é o dia da celebração que Deus Todo-Poderoso prescreveu para os muçulmanos. Os crentes devem ser sábios para tirar vantagem das bênçãos, das dádivas que Deus envia para os seus servos na sexta-feira. Esse é um dia de congregação, de celebração, de contemplação e de súplicas. Pedir bastante para Deus na sexta-feira. Devemos entender algumas regras de extrema importância desse dia tão especial durante o Jumá, durante o dia de hoje, durante a celebração da khutbah e da reza. Os sábios colocam: não é permitido falar enquanto o chefe está discursando o sermão ao povo, nem quando espirrar, nem quando o muçulmano espirrar, e nem qualquer outra pessoa. Então, o que é necessário é somente escutar e ouvir o pregador, exceto se o pregador quiser perguntar algo ou alguma coisa do gênero do sermão para alguém, a pessoa então deve responder. Caso contrário, a pessoa deve permanecer em silêncio, até mesmo se o seu companheiro espirrar, e falar Alhamdulillah, como é de costume. O outro falar Yarhamukallah, que Deus tenha piedade de ti, você não pode falar nesse dia. Sim, a sexta-feira é de extrema importância para a pessoa ficar em silêncio e absorver todo o sermão que o chefe daquela mesquita está colocando em pauta. Até mesmo se chegar alguém, entrar na mesquita e sentar do lado da pessoa, e a pessoa falar Assalamu alaikum, fica proibido de você saudá-la e dizer alaikum assalam, exceto fazer um ato com a mão assim, mais nada além disso. Por quê? Porque a sexta-feira é igual estar na reza. Devemos entender um dito nobre do querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele diz: os sábios, conforme esse dito, fala: então na sexta-feira fica proibido para o muçulmano ler até mesmo o Corão, mexer no celular, brincar no tapete, estralar os dedos ou fazer qualquer outra coisa. Ele deve tomar cuidado para não perder a sua sexta-feira, conforme o dito do nosso querido e nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que disse: se você disser ao seu companheiro do lado, ouça, escute, fique quieto, na sexta-feira, durante o sermão do Sheikh, você poderá ter perdido a sua oração ou a sua reza. O outro dito, o profeta diz: quem falar na sexta-feira, enquanto o Sheikh fazer o sermão, fique quieto, isso não atrapalhe. Saiba, qualquer palavra que essa pessoa dizer será como um burro carregando livros, ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os sábios falam: significa que você foi para ter benefício durante o sermão, você distraiu, ou seja, não obteve nenhum benefício, então perdeu a recompensa daquele dia, ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E outras regras de extrema importância, como os sábios colocam: também não se pode um muçulmano que for ali na sexta-feira para escutar o sermão e rezar
a oração em congregação com seus irmãos, ele não pode se descuidar encostando nos pilares ou encostando as suas costas na parede ou provocar com isso o cochilo ou acabar adormecendo. Se isso acontecer, a pessoa deve se levantar de imediato e renovar a sua ablução, renovar o seu wudu e voltar para a mesquita novamente e escutar o sermão. Sim, a pessoa também, existem outras coisas que os sábios colocam. A pessoa não pode sentar com as mãos apoiadas para trás, ou as suas duas mãos apoiadas para trás. Não pode, não é recomendado, não é pecado, mas não é recomendado apontar os pés em direção à Qibla, a Kaaba, para a posição da onde a gente reza, ou como diz os sábios, conforme os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se a pessoa fazer isso, ele vai estar perdendo algumas dádivas e recompensas da sexta-feira. Outras etiquetas específicas durante a oração na sexta-feira: o muçulmano deve chegar cedo para essa reza. Sim, não cruzar os seus braços, não torcer o seu pescoço, não estralar os seus dedos, evitar qualquer coisa para não adormecer durante o sermão da sexta-feira. Ele deve, antes de sair da sua casa, tomar um banho, colocar roupas limpas, se perfumar, cortar as suas unhas, de preferência recitar a Sura da Caverna, a Sura Al-Kahf, que assim Deus vai iluminar a semana inteira para ele e perdoar todos os seus pecados e erros. Fazendo isso, o muçulmano irá estar praticando a etiqueta e a conduta do nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e terá as bênçãos do pecado perdoado e a iluminação durante toda a sexta-feira. Barakallahu fikum fil Quran Karim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem a Deus nesse momento de súplica e pedido. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o nosso querido profeta, seus familiares, companheiros e os seus seguidores. Um verdadeiro muçulmano que se considera fiel, que acredita em Deus e segue os costumes e as práticas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele deve saber, dentre as coisas mais importantes da adoração, é aquele dito que o profeta, aquele ensinamento de extrema importância que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu nos passou, como está no Sahih Muslim. Certa vez o querido profeta estava na mesquita, querendo orientar as pessoas e falar para eles não desperdiçar o tempo, aproveitar o tempo da melhor maneira. Então ele perguntou e queria uma resposta dos seus companheiros. Então o profeta falou assim: quem dentre vocês, man minkum asbah al-yawm sa'iman, quem dentre vocês amanheceu de jejum? Não era Ramadan, jejum voluntário, não é, filho? Quem de vocês amanheceu de jejum, incentivando as pessoas a fazer algo bom? Naquele momento, o seu grande companheiro Abu Bakr as-Siddiq levantou a mão e disse: Ana, ó mensageiro de Deus, eu. Então o profeta prosseguiu e fez uma outra pergunta: quem dentre vocês, man minkum ittaba'a janaiz al-yawm, quem dentre vocês seguiu um funeral? Quem hoje acompanhou um funeral? Ou seja, rezou pelo morto, enterrou o falecido, cumpriu com os deveres com os familiares que perdeu esse ente. Quem fez isso hoje?
Novamente, Abu Bakr as-Siddiq fala: Ana ya Rasulallah, eu, homem mensageiro de Deus. O profeta então prosseguiu e fez uma outra pergunta: Man minkum at'am miskinan al-yawm? Quem de vocês hoje alimentou um necessitado? Abu Bakr novamente levantou a mão e falou: Ana ya Rasulallah, eu, ó mensageiro de Allah. Sim. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: Man minkum zara maridan al-yawm? Quem dentre vocês visitou um enfermo? Quem hoje visitou uma pessoa doente ou foi no hospital? Vê as pessoas falar uma palavra de apoio. Abu Bakr novamente levantou a mão e falou: Ana ya Rasulallah, eu, ó mensageiro de Allah. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: estas características e essas obras não estão combinadas em uma única pessoa, exceto num verdadeiro virtuoso, num verdadeiro sincero. E essa pessoa, sem dúvida alguma, obterá o sucesso nessa vida e o paraíso na outra. Somente a pessoa que é virtuosa, que é plena, que é sincera, que tem o coração iluminado, que diz: eu sou muçulmano e pratica, ele coloca todas as características boas de adoração em um único dia. Então isso serve, esse dito serve para todos nós muçulmanos e muçulmanas. Durante o dia de hoje, durante o dia de ontem, eu como muçulmana, as mulheres como muçulmana, o que a gente fez? Qual foi as nossas ações? Eu fiz jejum, eu li o Alcorão, eu alimentei um faminto, eu visitei um doente, eu acompanhei o funeral. Então eu como muçulmano, eu devo refletir: se eu sou muçulmano e não estou praticando essas ações, e passa dia e noite eu não pratico, e assim termina o ano, então eu estou em falta com essa religião. Eu não estou praticando verdadeiramente a religião que eu falo que eu acredito. Por isso é de extrema importância entendermos isso. Devemos entender que Deus Todo-Poderoso disse no Alcorão Sagrado, e quem se afastar da minha recordação, da minha lembrança, terá uma vida difícil, apertada, horrível, e nós o ressuscitaremos cego no dia da ressurreição, no dia do juízo final. Ou seja, esta é uma advertência severa e dura, advertência severa e dura, advertência severa e dura, que se abatem sobre o seu coração duro, de modo que a presença do dinheiro não irá beneficiar essa pessoa. Sem dúvida alguma, ele só vai encontrar dificuldades e obstáculos, porque o seu coração estará fechado, por não praticar nenhuma ação verdadeira de adoração e obediência ao único Deus, o Todo-Poderoso. Se eu quero o sucesso, se eu quero a felicidade, eu devo trabalhar para o sucesso e pela felicidade, facilitando a vida dos demais em minha volta. Então devemos o quê? Os sábios colocam que nós devemos colocar esses ditos de importância em nossa mente e em nosso coração. E os sábios colocam: quando a gente vai para a sexta-feira, entra na mesquita, quando a gente sair da mesquita, nós devemos sair melhor do que quando nós entramos, para assim ganhar verdadeiramente al-qabul, a aceitação das nossas boas ações, a aceitação da nossa reza de sexta-feira. E assim para o Ramadã, quando eu jejuo o Ramadã, quando acaba o Ramadã, eu devo estar melhor do que quando começou o Ramadã. Mesma coisa sexta-feira, mesma coisa o Hajj e todas as outras adorações. Então vamos deixar o nosso coração mais leve, penetrando com as recomendações do nosso querido e nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque isso significa lembranças de Deus. Caso contrário, o meu coração estará duro e a vida se tornará difícil para mim. Wallahu a'lam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم زدنا علما وإيمانا وتوفيقا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل. Ó Deus, nosso Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia. Purifica nossas almas, os nossos corações. Livra-nos da arrogância, da hipocrisia, da maldade, da incredulidade, da inveja e da raiva. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Ó Senhor dos mundos, dê para o nosso conhecimento benéfico, dê para a nossa saúde boa, dê para o nosso sustento lícito, livre-nos do ilícito. Ó Senhor dos mundos, abençoe os nossos lares, os nossos filhos, nossas esposas, nossas mães. Tenha misericórdia dos nossos pais, ilumine os nossos túmulos e os túmulos dos nossos pais. Faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas, praticadoras do Alcorão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqim as-salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا